A bola rolou, e por um tempo foi só futebol, até que o destino resolveu agir. No segundo tempo, uma bola dividida no alto, um goleiro inglês gigante, um argentino pequeno, e um toque de mão que desafiou as leis. Ato 1. O peso de um país. O sol de Buenos Aires parecia mais pesado nos anos 80. Não iluminava, queimava. As ruas vibravam de barulho e de cansaço. A ditadura militar havia terminado há pouco, mas o país ainda cambaleava entre o medo e a esperança. As mães da Praça de Maio ainda desfilavam com seus lenços brancos, procurando filhos que jamais voltariam. A inflação mordia o bolso e a dignidade. As esquinas cheiravam a protesto e a pão velho. O povo argentino, orgulhoso e ferido, tentava reaprender a respirar. E, como sempre, quando as palavras não bastavam, olhava para o futebol. O futebol, para a Argentina, não é um passatempo. É religião, é espelho, é vício. E naquele tempo era também refúgio. Em meio às ruínas da política e da economia, a bola era o único objeto que ainda obedecia às leis da beleza. Mas até ela andava perdida. A seleção argentina carregava o trauma da Copa de 1982, jogada em plena Guerra das Malvinas. Enquanto jovens morriam congelados em campos britânicos, os jogadores suavam em campos espanhóis, vestindo a mesma camisa que os generais tentavam usar como bandeira de propaganda. O futebol, que sempre foi do povo, fora sequestrado pelo regime. E no fim, a derrota dentro e fora de campo deixara uma ferida dupla, nacional e moral. 4 anos depois, o país ainda sangrava por dentro. A democracia era nova e frágil, a economia desmoronava e a fé se escondia nos pequenos gestos, nas rádios, tangos e desabafos, nos jornais, promessas e decepções. No meio disso tudo, uma figura contraditória, genial e inquieta voltava a dominar as conversas de bar: Diego Armando Maradona. Maradona era o resumo do país, explosivo, intenso, injusto consigo mesmo. Nascido em Vila Fiorito, um bairro pobre de Buenos Aires, aprendera a driblar a fome antes da bola. Jogava com os pés e com o coração. Desde garoto, encantava. Era um corpo pequeno, mas com uma alma que ocupava o campo inteiro. Quando surgiu no Argentinos Júniors, parecia mais milagre do que jogador. Quando foi para o Boca Juniors, virou mito, mas a glória precoce trouxe o peso da idolatria. Aos 21 anos, chegou à Europa. No Barcelona, o destino lhe mostrou o outro lado do sonho. Lesões, desentendimentos, preconceito, solidão. Na Espanha, chamavam-no de gênio e de louco. Às vezes, na mesma frase. Foi atingido por uma entrada violenta, quase teve a carreira interrompida. Brigou, se isolou, e quando foi vendido ao Napoli, parecia um exílio. Nápoles, a cidade esquecida da Itália, o recebeu como o próprio Messias, e ele retribuiu com milagres semanais. Transformou um time sem história em campeão. Os napolitanos, discriminados no próprio país, viam em Diego um de seus iguais, o pequeno que enfrentava os poderosos. Mas apesar da adoração, Maradona sentia falta de casa, falta da voz argentina, da terra, do calor. Quando vestia o azul do Napoli, o coração ainda batia em celeste e branco, e foi nesse contexto, com o corpo castigado e a alma inquieta, que ele recebeu o chamado liderar a seleção na Copa do Mundo de 1986. A convocação veio com dúvidas. A imprensa argentina desconfiava. Diziam que Diego era indisciplinado, que seu ego era maior que o time, que não tinha maturidade para ser capitão. Mas, para o técnico Carlos Bilardo, não havia escolha. O país precisava de alguém que não apenas jogasse futebol, mas encarnasse uma ideia de resistência. Maradona aceitou o desafio e, ao fazê-lo, aceitou também o peso de um país inteiro nas costas. Enquanto a Argentina se preparava para o Mundial, o México vivia o trauma recente de um terremoto que devastara a cidade do México. Parecia que o destino havia escolhido o cenário perfeito. 2 nações feridas, tentando reconstruir-se pela fé.
Os treinos começaram discretos, longe das câmeras. Bilardo era metódico, obcecado por tática, mas Diego era pura intuição. Entre os dois, nascia uma relação de tensão e admiração. Bilardo via em Maradona um gênio difícil de domar. Maradona via em Bilardo um homem que acreditava em sistemas, enquanto ele acreditava em alma. Ainda assim, aprenderam a coexistir. O técnico ajustava o time ao redor do capitão, como quem molda uma constelação ao redor de um sol imprevisível. No vestiário, Diego assumiu um papel que nunca pedira, mas sempre fora seu, o de guia espiritual. Falava com os companheiros como quem fala a um povo. Dizia que o futebol era mais do que gol e vitória, que era a única forma que tinham de mostrar ao mundo que a Argentina ainda existia, que não estava vencida. Muitos acreditavam nele mais do que em qualquer político. O país acompanhava tudo com ansiedade. As pessoas se reuniam em bares e padarias para ler pequenas notas de jornal sobre os treinos. A economia estava em colapso, mas o futebol, como sempre, servia de anestesia. E dessa vez havia algo diferente no ar. Não era apenas esperança esportiva, era uma necessidade emocional. O povo precisava de um milagre. Quando a seleção embarcou para o México, o aeroporto parecia uma procissão. Mulheres rezavam, homens gritavam, crianças carregavam cartazes com o rosto de Maradona. Aquele pequeno homem, de ombros largos e olhar desafiador, partia como um soldado indo para uma guerra simbólica. A chegada ao México foi caótica. O calor sufocava. A altitude era inimiga. O ar parecia pesado demais para quem vinha do sul. Os jornalistas estrangeiros olhavam com desdém, não levavam a Argentina a sério. Os favoritos eram os mesmos de sempre: Alemanha, Itália, Brasil, França. Para muitos, a Argentina era apenas figurante. Nos primeiros dias, o grupo treinava em silêncio. Bilardo testava esquemas. Os jogadores se adaptavam ao sol e à altitude. Maradona, por outro lado, parecia já à vontade. Corria, sorria, provocava. Sua energia era elétrica, como se o campo fosse uma extensão do corpo. Os jornalistas começaram a notar algo. Diego estava diferente, mais maduro, mais concentrado, mais perigoso. A estreia contra a Coreia do Sul foi o primeiro sinal. Maradona não marcou, mas participou de todos os gols. Com passes curtos, dribles curtos e uma visão que parecia antecipar o tempo, ele transformou um jogo comum num espetáculo. A Argentina venceu e o país respirou. Mas o teste real viria no segundo jogo contra a Itália, o país que agora o chamava de ídolo, mas que jamais o aceitara como um dos seus. Maradona enfrentava velhos fantasmas. O estádio estava cheio de italianos que o vaiavam. O jogo foi tenso, físico, quase bélico. A Itália abriu o placar. Diego, perseguido e caçado, não se escondeu. Em uma jogada improvável, girou entre dois zagueiros e, com um toque de pura malícia, empatou. A partida terminou em 1-1, mas a mensagem estava dada. O capitão estava em chamas. A Argentina venceu a Bulgária e avançou. Classificou-se para as oitavas contra o Uruguai, rival histórico. O jogo foi sujo, nervoso, arranhado. Maradona apanhou como nunca, mas também jogou como nunca. Dominava, driblava, comandava. A vitória foi simples, mas o simbolismo enorme. O país começava a acreditar. Enquanto isso, em Buenos Aires, as ruas ganhavam cor. As rádios narravam os jogos como missas. A população, acostumada à decepção, começava a sorrir de novo. Cada drible de Maradona era visto como um desabafo coletivo. Cada passe, um pedido de perdão aos mortos das Malvinas, aos desaparecidos, aos derrotados. Diego se tornara mais que capitão. Era a ponte entre o que o país havia sido e o que sonhava ser. Então veio o jogo que mudaria tudo. 22 de junho de 1986, Estádio Azteca. Quartas de final. Argentina contra Inglaterra. 4 anos antes, os dois países haviam se enfrentado em guerra. Agora, se enfrentariam em bola.
Para os argentinos, não era apenas futebol. Era redenção, era uma batalha simbólica, era a chance de devolver a dor com arte. Maradona sabia o que representava aquele dia. Sabia que cada toque seria lembrado. Entrou em campo com os olhos em chamas e o corpo leve. O estádio, lotado e barulhento, parecia um planeta inteiro comprimido num só lugar. Os ingleses, disciplinados e frios, tentavam ignorar o contexto. Mas não havia como. O ar carregava história. Antes do jogo, nos vestiários, Diego se levantou. Disse poucas palavras. Hoje não jogamos por nós. Jogamos por todos os que não voltaram. O silêncio foi a resposta. Quando os jogadores entraram em campo, o mundo assistia a algo maior do que uma partida. A bola rolou, e por um tempo foi só futebol, até que o destino resolveu agir. No segundo tempo, uma bola dividida no alto, um goleiro inglês gigante, um argentino pequeno, e um toque de mão que desafiou as leis. A bola entrou. O juiz olhou, hesitou, validou. Gol. O mundo congelou. Os ingleses protestaram. Maradona correu, braços erguidos, sorriso de menino travesso. Um pouco com a cabeça de Maradona e outro pouco com a mano de Dios, diria depois. O estádio explodiu em confusão. A Inglaterra, indignada. A Argentina, eufórica. Era trapaça e milagre ao mesmo tempo. O pecado e a salvação em uma única imagem. Mas o destino, generoso e cruel, não deixaria o debate durar. 4 minutos depois, Maradona pegou a bola no meio de campo e começou a correr. 1, 2, 3, 4, 5 adversários. Todos ficaram para trás. O goleiro saiu. Um toque leve. Gol. O estádio parou. O narrador argentino, ofegante, chorava ao microfone. Barrilete cósmico, de que planeta viniste? Um país inteiro gritava nas ruas, nas fábricas, nas praças. O impossível acabara de acontecer. A Argentina não apenas vencera a Inglaterra, havia se curado de si mesma, ao menos por um instante. Mas a glória cobra caro, e Diego sabia que a partir dali nada seria igual. O mundo o chamaria de gênio e de trapaceiro, de santo e de demônio. Mas naquele instante ele não pensava em rótulos. Pensava apenas em seu povo, em Vila Fiorito, nas mães da Praça de Maio, nos meninos das Malvinas. O jogo terminou 2-1. A Argentina avançou. Maradona chorou. O mundo inteiro falava dele, e de alguma forma, o país que antes carregava vergonha, agora carregava orgulho. Pela primeira vez em muito tempo, a Argentina sentia que podia sorrir sem pedir desculpas. O caminho até a final ainda seria longo, mas o destino já estava traçado. O homem que um dia jogou com a dor, agora jogava com a história. Ato 2. O milagre e a mão. Aquela tarde de junho ficou presa no tempo. 22 de junho de 1986, Cidade do México, Estádio Azteca. O sol queimava como se o mundo inteiro tivesse parado ali para assistir ao julgamento da história. Naquela arena de concreto, cercada por 80 mil pessoas, o futebol se transformou em teatro, em religião, em política, em poesia. A Argentina e a Inglaterra não jogavam apenas uma partida de quartas de final. Jogavam por fantasmas, jogavam por orgulho, jogavam para exorcizar cicatrizes. O apito inicial soou e o ar pareceu se contrair. Cada toque na bola tinha o peso de um país. A Inglaterra, fria e eficiente, trocava passes curtos. A Argentina, tensa, errava mais do que o normal. Maradona andava pelo campo como um leão enjaulado, farejando o momento certo. Sabia que aquele jogo não era como os outros. Não podia ser. 4 anos antes, soldados argentinos haviam morrido nas Malvinas. Muitos dos torcedores presentes tinham irmãos, filhos, amigos que nunca voltaram. A bola, agora, era o único meio possível de revanche. No intervalo, o placar seguia em branco. No vestiário, o técnico Carlos Bilardo tentava manter a calma, mas Diego sentia algo diferente. Havia um impulso dentro dele, algo que misturava raiva e missão. Disse aos companheiros que ninguém deveria temer,
que aquele jogo era deles, que era do povo. As palavras saíam simples, mas vinham carregadas de fogo. O segundo tempo começaria e o destino já esperava no meio de campo. Aos 6 minutos, a história aconteceu. Uma bola lançada alta, um toque de cabeça que sobrou no ar. Maradona correu, saltou e por uma fração de segundo o impossível aconteceu. A mão esquerda, ligeira, tocou na bola. O goleiro inglês Peter Shilton voou tarde demais. A rede balançou. O estádio explodiu. O juiz validou. O mundo se dividiu entre o riso e a fúria. Diego correu em direção à bandeirinha de escanteio, os braços erguidos, o rosto tomado por uma mistura de euforia e incredulidade. Seus companheiros o seguiram, talvez sem saber exatamente o que havia acontecido, apenas sentindo que algo fora das regras havia se tornado milagre. No banco, Bilardo olhava sem entender. Os ingleses protestavam. Mas o placar marcava 1-0 e o narrador argentino, tomado por lágrimas, transformou a desobediência em epifania. Gol, gol argentino, um pouco com a cabeça de Maradona e outro pouco com la mano de Dios. A frase atravessou oceanos e em segundos a trapaça virou mito. Maradona sabia o que havia feito. No fundo, todos sabiam. Mas naquele momento, o gesto não era apenas um truque. Era uma metáfora. Um país pequeno que, com esperteza e coragem, enfrentava um império. Uma revanche simbólica contra a Inglaterra. Um ato político travestido de gol. A justiça feita pela astúcia. Para os argentinos, a mão não era trapaça. Era destino. Era a mão da história corrigindo o desequilíbrio do mundo. Mas o destino, como sempre, guarda ironias. 4 minutos depois, a justiça e a beleza se encontraram. A bola sobrou para Diego ainda no campo de defesa. Ele girou o corpo e começou a correr. 1, 2, 3, 4 adversários. O campo se abriu diante dele como se o mundo pedisse passagem. A cada toque, o estádio respirava junto. O narrador chorava, implorando para que ninguém o detivesse. Barrilete cósmico, de que planeta viniste? Quando driblou o goleiro e tocou suave para o gol vazio, o tempo parou. A bola cruzou a linha e o universo se curvou. Aquele gol não era humano. Era uma epifania. Era o mesmo corpo que, minutos antes, havia trapaceado o céu, agora sendo usado como instrumento da perfeição. Em 6 minutos, Maradona resumiu a alma argentina. Pecado e beleza, culpa e arte, malandragem e transcendência. O estádio Azteca virou templo. Maradona correu, ergueu os punhos e chorou. Não chorava pelo gol, chorava porque sabia que jamais viveria algo igual. Chorava porque o futebol, naquele instante, havia se tornado verdade absoluta. Nenhuma guerra, nenhum discurso, nenhum livro explicaria melhor a dor e o orgulho da Argentina. O resto do jogo foi consequência. Os ingleses descontaram, mas já era tarde. O apito final foi um grito de libertação. Naquele dia, o futebol vingou os mortos das Malvinas, perdoou os vivos e devolveu dignidade a um povo inteiro. Os jogadores se abraçaram, exaustos, incrédulos. Maradona, ofegante, olhou para o céu e sorriu. A mão de Deus, a perna do homem, o milagre e o pecado. Tudo junto, tudo misturado. Na saída de campo, jornalistas o cercaram. Perguntaram se o gol fora com a mão. Ele respondeu com ironia, um pouco com a cabeça de Maradona e outro pouco com a mano de Dios. E sorriu, sabendo que a partir dali não era mais apenas Diego. Era símbolo, era heresia e santidade ao mesmo tempo. Enquanto isso, em Buenos Aires, as ruas se tornaram rios de gente. Bandeiras, fogos, lágrimas. As pessoas abraçavam desconhecidos. Havia choro e riso. Nas janelas, o som dos rádios ecoava como orações. Ninguém falava em vingança, falavam em justiça poética. O que não nos devolveram com palavras, devolvemos com a bola. A semifinal contra a Bélgica veio poucos dias depois. O corpo cansado, o calor insuportável.
Ainda assim, Maradona parecia jogar em outro ritmo. A cada toque, o estádio inteiro prendia o fôlego. No primeiro gol, recebeu na área, girou e tocou entre 3 zagueiros, como se o espaço se abrisse apenas para ele. No segundo, driblou o goleiro e tocou suave, com a calma de quem já sabia o final da história. A Argentina venceu por 2-0. Maradona era agora inevitável. O mundo o reverenciava. Os jornais europeus, que antes o chamavam de rebelde, agora o chamavam de Deus. As manchetes variavam entre espanto e rendição. El hombre que inventou outro futebol. Mas Diego não se deixava iludir. Sabia que o amor do mundo é volúvel, que o mesmo público que o adorava um dia o crucificaria. Por isso jogava com urgência, como se cada partida fosse a última. Na concentração falava pouco. Olhava o teto do quarto, relembrando a infância em Vila Fiorito. Pensava no pai, nos amigos, nos dias em que chutava bola descalço em terrenos de barro. E pensava também nos meninos que jamais voltaram das Malvinas. O peso do mundo era grande, mas o corpo, por algum motivo, ainda obedecia. Afinal, chegou como um amanhecer. 29 de junho de 1986, o Estádio Azteca novamente lotado. Do outro lado, a Alemanha, fria, disciplinada, máquina. O clima era de ritual. Antes do jogo, Maradona olhou para o céu e murmurou algo. Talvez uma prece, talvez um acordo com o destino. A bola rolou e, desde o início, a Alemanha impôs seu ritmo. Mas a Argentina tinha mais do que tática. Tinha propósito. No primeiro tempo, Brown abriu o placar de cabeça. O estádio explodiu. No segundo, Valdano ampliou em contra-ataque. Parecia decidido, mas a Alemanha não desiste. Em 10 minutos, empatou. O 2-2 caiu sobre os argentinos, como um balde de gelo. Bilardo gritava na beira do campo desesperado. Maradona, ofegante, se ergueu. O relógio marcava 82 minutos. Ele recebeu a bola no meio-campo, cercado por 3 alemães. Um toque, outro, e encontrou o passe perfeito. Burruchaga correu livre, enfrentou o goleiro e marcou. Gol! O estádio explodiu novamente. Era o último ato do milagre. Quando o árbitro apitou o fim, Maradona caiu de joelhos. Chorava e ria. O mundo inteiro assistia. A Argentina era campeã do mundo. Aquele menino de Vila Fiorito havia levado um país inteiro à redenção. A imagem dele, levantando a taça sob o sol mexicano, entrou para a eternidade. O suor, as lágrimas, o olhar perdido, tudo parecia saído de uma pintura divina. Nos vestiários ninguém falava, apenas choravam. Bilardo, o homem metódico, chorava como criança. Maradona abraçou os companheiros e disse: "Conseguimos, agora o mundo sabe quem somos." Era mais do que orgulho esportivo, era reparação histórica. Do lado de fora, Buenos Aires delirava. As pessoas subiam em postes, nas estátuas, nas fontes. Gritavam o nome de Diego como se fosse o de um santo popular. As igrejas estavam vazias, os estádios cheios. O povo argentino, ferido por décadas de repressão, havia encontrado sua voz. Os jornais de todo o mundo tentaram decifrar o fenômeno. Alguns o chamaram de o maior jogador da história, outros de gênio imperfeito. Mas para o povo nada disso importava. O que Diego fizera ultrapassava o campo. Havia devolvido dignidade, havia devolvido alegria, havia mostrado que até um país em ruínas podia sorrir de novo. Maradona foi recebido como herói. No aeroporto, o caos. Milhares de pessoas, gritos, lágrimas, aplausos. Ele apareceu na sacada com a taça e o rosto cansado. Atrás dele, uma bandeira escrita à mão. "Gracias, Diego." Ele acenou, e por um instante pareceu entender o tamanho do que tinha feito. Mas no fundo, Diego sabia que nenhum Deus vive muito tempo entre os homens. O mesmo povo que o amava, um dia o julgaria. Os excessos viriam. As quedas viriam. Mas naquele momento tudo era luz. Ele era o símbolo da beleza e da contradição humana. Naquela noite, o céu da cidade do México brilhou com fogos.
Em Vila Fiorito, as luzes dos casebres ficaram acesas até tarde. As crianças chutavam bolas de pano, imitando o drible impossível. E em algum lugar, entre o barulho e o silêncio, o espírito do futebol sorria. Maradona dormiu pouco. Quando fechou os olhos, viu as imagens repetirem-se, a corrida, o drible, o gol. E ouviu no fundo da mente a voz do narrador. Barrilete cósmico, de que planeta viniste? Sorriu. Sabia que o planeta era a Terra, que tudo aquilo era humano demais para ser divino, e que talvez fosse exatamente por isso que o mundo jamais o esqueceria. Ato 3. O legado e o mito. O sol do México ainda queimava na memória quando a delegação argentina voltou para casa. O avião pousou em Buenos Aires como se trouxesse de volta não apenas jogadores, mas profetas. No aeroporto, uma multidão esperava desde a madrugada. As bandeiras tremulavam, as buzinas gritavam, e os alto-falantes mal conseguiam conter o som de um país inteiro que havia redescoberto o orgulho. Maradona desceu do avião com a taça nas mãos, cercado por seguranças, jornalistas e lágrimas. Era o herói de um povo e o espelho de uma nação. No rosto, havia um sorriso cansado, uma mistura de vitória e desconfiança, como quem pressente que a glória também cobra juros. Acenava, mas o olhar era distante. Atrás dele, os companheiros pareciam pequenos diante do tamanho do mito que ele se tornara. As ruas de Buenos Aires pareciam um carnaval sem fim. O povo tomava avenidas, subia em postes, pintava os rostos com as cores celestes e brancas. Era o desabafo de décadas de dor acumulada. Pela primeira vez em muito tempo, a Argentina gritava de alegria. O país havia se reencontrado em um homem, e esse homem se chamava Diego Armando Maradona. Nos dias seguintes, a taça desfilou pelas ruas. O governo tentou se apropriar da vitória. Os políticos tentaram aparecer nas fotos. Mas o povo sabia que a conquista era sua. Nenhum general, nenhum ministro, nenhum economista havia devolvido ao país o que Diego devolveu: dignidade. A Copa do México foi mais do que um título, foi uma cura. Mas a cura, como toda euforia, não dura para sempre. O tempo passou e a adoração virou peso. Maradona, o homem, começou a sentir o peso de ser Maradona, o mito. Em Nápoles era tratado como um santo. As ruas da cidade foram pintadas com sua imagem. As igrejas penduravam seu rosto ao lado de santos e mártires. Ele levou o Napoli a 2 títulos italianos e uma Copa da UEFA, algo impensável. Mas quanto mais subia, mais sentia o chão se afastar. A fama é uma chama que aquece e queima ao mesmo tempo. Diego nunca aprendeu a dosar. Era intenso demais para viver pela metade. Queria tudo. A bola, o povo, a festa, o amor, o excesso. As noites se tornaram longas, os treinos se tornaram curtos. As manchetes começaram a mudar de tom. Os jornais, que antes o chamavam de Deus, agora falavam em decadência, drogas, escândalos, política. Mas, mesmo assim, quando entrava em campo, o mundo ainda parava. O corpo já não obedecia com a mesma velocidade, mas o cérebro seguia brilhando. Os passes vinham com a precisão de quem enxergava o jogo de cima. Ele já não precisava correr, fazia o tempo correr por ele. Na Copa de 1990, novamente na Itália, o destino o colocou frente a frente com o país que o idolatrava e o odiava. A semifinal entre Argentina e Itália em Nápoles foi um drama dentro do drama. O estádio estava dividido. Os napolitanos, que o veneravam, não sabiam por quem torcer. Diego, com voz calma, disse antes do jogo: "Eles nunca os amaram. Nós os fizemos felizes." O jogo terminou empatado, decidido nos pênaltis. Maradona converteu o seu. A Argentina eliminou a Itália. E pela primeira vez, os gritos de "Diego, Diego" soaram como lamento. A final seria contra a Alemanha, o mesmo rival de 1986. O corpo dele já não era o mesmo, o tornozelo inchado, os músculos cansados. A Argentina resistiu até o limite, mas perdeu.
Maradona chorou como criança. Não pela derrota, mas porque sentia o fim de algo. Os anos seguintes foram uma descida lenta. As festas, as confissões, as quedas, as polêmicas se multiplicaram. A imprensa o perseguia como a um fantasma que se recusa a morrer. Mas no meio do caos, havia lampejos de humanidade que o mantinham vivo aos olhos do povo. Maradona nunca se escondeu atrás da fama. Encarava o erro como parte de si. Quando o mundo apontava o dedo, ele respondia com ironia e sinceridade. Eu errei, mas com meus erros não fiz mal a ninguém além de mim mesmo. Os anos 90 foram cruéis. Suspensões, crises, recomeços. Mas mesmo assim, a chama não se apagava. Quando o via, o povo ainda chorava. Porque via nele não um herói perfeito, mas um espelho imperfeito. Humano, vulnerável, real. Diego era o argentino que vence, mas também o que se destrói. Era o que luta, o que sofre, o que se levanta. No fim da carreira, tentou voltar ao Boca Juniors. Cada toque na bola era saudade. As arquibancadas vibravam, não pelo futebol, mas pela lembrança. Era o adeus que ninguém queria dar. No último jogo, o estádio inteiro gritou seu nome. Ele chorou, levantou os braços e disse: "A bola não se mancha." Foi a frase mais pura que já disse, porque, apesar de tudo, a bola continuava sagrada. Maradona fora o homem que transformou o futebol em arte e a arte em redenção. Mas o preço da imortalidade é a solidão. Em entrevistas falava de Deus como quem fala de um rival. Dizia que ele o havia feito pequeno para que o mundo o visse inteiro. Entre risos e lágrimas confessava: "Fui e serei sempre um jogador de futebol, o resto é consequência." Com o passar dos anos, tornou-se um mito vivo. Em cada favela da América Latina, havia uma criança com o nome Diego nas costas. Em cada campinho de barro, um menino levantava a cabeça sonhando com um drible impossível. A mão de Deus, agora, era metáfora de esperança. Mas o corpo de Maradona começou a cobrar a conta. As internações se tornaram frequentes. Os excessos cobravam seu preço. Ainda assim, o povo nunca o abandonou. Quando ele apareceu na Copa de 2018 nas tribunas, dançando, suando, chorando, o mundo sorriu. Ele já não era jogador, era símbolo, era memória. No dia 25 de novembro de 2020, o tempo parou de novo. A notícia correu o mundo como um raio. Diego Armando Maradona havia morrido. As televisões interromperam programas, as rádios silenciaram. Em Buenos Aires, o trânsito parou. Pessoas nas ruas, chorando sem saber por quê. Porque, quando morre alguém como ele, morre também um pedaço de cada um de nós. O velório aconteceu na Casa Rosada. O mesmo palácio que abrigara generais, agora recebia o corpo de um homem do povo. Milhares de pessoas formaram filas que se estendiam por quilômetros. Homens, mulheres, crianças, idosos. Muitos sem camisa, muitos chorando. Cantavam canções, rezavam, agradeciam. Em meio à dor, uma frase se repetia: "Graças, Diego." Do lado de fora, as paredes foram cobertas por desenhos, flores, fotos. Alguns deixavam bolas de futebol, outros deixavam cartas. As pessoas não se despediam de um atleta, mas de um símbolo de amor incondicional. O mundo inteiro chorou. Da Itália à Coreia, de Nápoles a Buenos Aires, de pobres a milionários. Todos, por um instante, sentiram o mesmo vazio. Porque Maradona, mais do que um jogador, representava a essência do que o futebol tem de mais puro, a imperfeição humana que sonha com o impossível. Nos dias seguintes, surgiram homenagens em estádios, igrejas, muros e corações. Em Nápoles, o São Paulo virou estádio Diego Armando Maradona. Em Buenos Aires, o céu parecia mais azul. Em cada canto do planeta, uma lembrança, um drible, um sorriso. Mas o maior tributo não veio de governos ou clubes. Veio das ruas. Nos becos, nas vilas, nas peladas, nas vozes roucas, crianças corriam atrás da bola gritando: "Maradu!"
E de alguma forma ele ainda estava ali, em cada chute, em cada riso, em cada lágrima. Porque Maradona nunca pertenceu aos deuses. Pertenceu ao povo, foi um homem de carne, de erro, de dor e de beleza. Sua genialidade não estava apenas no que fazia com a bola, mas no que fazia sentir. Hoje, décadas depois, seu nome ainda é lenda e oração. Alguns o veem como santo, outros como pecador, mas todos o veem como parte da alma da Argentina. Sua estátua ergue-se em museus, mas sua presença vive nos becos, nas praças, nos sonhos. O tempo transformou aquele drible contra a Inglaterra em metáfora de vida. O gol da mão virou símbolo de desafio. O abraço com a taça, símbolo de redenção. Maradona, o homem, se foi. Maradona, o mito, permanece. O futebol, desde então, nunca mais foi o mesmo. Nenhum jogador conseguiu unir tanto um país. Nenhum símbolo representou tanto um povo. Porque o que ele fez em 1986 não foi apenas vencer uma Copa. Foi provar que a arte pode curar feridas, que o erro pode ser belo, que o pequeno pode vencer o grande. O Estádio Azteca ainda existe, imenso e silencioso. Às vezes, dizem que nas tardes quentes é possível sentir o vento soprar como um suspiro distante e ouvir o eco do narrador. Barrilete cósmico, de que planeta viniste? E o vento responde, da Terra, de onde nascem os homens que nunca morrem. No coração de cada argentino há uma lembrança de Diego. Uns lembram o drible, outros lembram a confissão, outros lembram apenas o sorriso. Mas todos lembram a sensação de, por um instante, terem sido maiores que a dor. E assim termina a história de um homem que com uma mão enganou o mundo e com os pés o fez acreditar de novo. Porque Maradona não foi Deus, foi humano. E é justamente por isso que será eterno. Se gostou dessa história, compartilhe e curta o vídeo. O futebol é feito de memórias e toda memória merece ser contada. Comente qual história quer ouvir aqui e se inscreva no canal para viver as próximas emoções que o futebol contou.